Pessoal, hoje regresso para mais um vídeo sobre quais é que são os erros que os investidores normalmente cometem. E pessoal, há aqui uma coisa que é preciso também deixar bem claro. A nossa vida de investidores normalmente é para 10, 15, 30, 35 anos, 25 anos, algo dentro deste estilo. Toda a gente comete erros. E mesmo que possamos não cometer os erros mais básicos, todos nós iremos falhar em alguma decisão. A questão destes erros que eu tenho aqui falado é muito mais focada em mindset do que outra coisa, do que conhecimento propriamente dito. Porquê? Porque são estes os erros mais periódicos, aqueles que acabam por acontecer, até de um ponto de vista de padrão. Quando as coisas estão a correr mal, nós começamos a cometer mais erros. Quando queremos acelerar algum ganho, começamos a cometer mais erros. Quando estamos completamente desfocados, quando não estamos a acreditar no que estamos a fazer, cometemos mais erros. Mas mesmo que tenhamos na nossa cabeça todos estes possíveis erros e tentar não cometer nenhum deles ao longo destes anos, vai ser impossível, porque estamos a falar de muitos anos. Se tu começares a investir, por exemplo, com 30, tu vais provavelmente investir até aos teus 60 anos. Vais tirar dinheiro, não vais expor, vais investir, vais andar por ali. Desde os teus 30 até aos teus 60 anos, tu vais passar por N questões profissionais, familiares, fora dos teus investimentos, que vão condicionar a tua mente, o teu foco, o teu mindset para os investimentos. E vocês já sabem, pessoal, que eu não sou um conselho financeiro, estou simplesmente a dar aqui a minha opinião. E uma vez mais, sendo este o quarto ou quinto vídeo em que eu falo sobre erros normais nos investidores, é, uma vez mais, sobre algo que é daqui, da nossa mente, em termos de mindset e não do conhecimento que nós temos. Que é o quê? Neste caso, é a nossa incapacidade, muitas vezes, de darmos o valor, o peso suficiente nas nossas decisões ao risco. Nós, na maior parte das vezes, ignoramos a gestão do risco. Este é um problema que às vezes é pequenino, mas algumas vezes é grave. E porquê? Porque a grande maioria dos investidores tem uma fase inicial em que ignoram completamente a gestão do risco, porque querem ganhar, porque ouviram falar que isto dava muito dinheiro e toda a gente ganha dinheiro com isto, então começam. Naqueles primeiros anos, tu cometes muitos erros, mas não estás a gerir propriamente o teu risco. Depois, vais aprendendo. E tens ali uma fase em que até geres mais ou menos o teu risco. Isto é algo padronizado, não quer dizer que aconteça assim com toda a gente. Mas depois, há sempre uma fase ao longo dos anos em que tu ficas mais confiante, em que tens menos tempo. Então vais deixar de gerir outra vez o teu risco. É normal tu gerires menos risco quando ou estás muito confiante ou quando não tens tempo para o fazer. Porque agora tens filhos, porque agora és casado, porque estás com um problema qualquer no trabalho, estás a trabalhar muito, porque estás em férias, então não queres olhar para isto, mas queres ir comprando e vender coisas enquanto estás à beira da piscina num hotel qualquer, um Algarve. Todas estas coisas fazem com que tu ponhas para o lado a parte da gestão do risco e olhes simplesmente para o tomar uma ação. E então é normal o investidor olhar para retornos e não olhar para risco. E aqui, pessoal, existem várias formas de tu gerir o teu risco. Existem formas muito técnicas, que eu não vou entrar por aqui, ficará para outro vídeo, que é muito aquela base do, olha, eu estou a arriscar perder 10, mas posso ganhar 20. E existem conceitos matemáticos, eu depois hei de vos explicar isto aqui melhor num outro vídeo, em que tu consegues perceber isso. Consegues perceber que, olha, eu estou a arriscar 10 para poder ganhar 40. E aqui é tudo muito análise técnica e fica para outro vídeo. Neste vídeo, vou-me focar uma vez mais na parte do mindset. E porquê? Porque quando tu sabes a parte matemática, aquilo que acontece é que não há muito erro por onde fugir. Tu só tens de tomar uma decisão, que é tu vais ver o gráfico, vais chegar ali à corretora, vais andar para cima e para baixo, ela vai te dizer quanto é que tu podes perder para ganhar X, sendo que tu podes realmente perder em vez de ganhares o X, mas aí é só uma questão de decisão. O mindset é uma coisa muito mais importante, que é quando tu começas a ignorar completamente esta parte. Tu simplesmente olhas para o gráfico, pum, comprei, está feito. E isto é principalmente notório quando vemos, e eu noto isso muito aqui nas pessoas com quem vão falando e com as quais falo também nos eventos, que é as pessoas não têm um plano para quando a coisa não corre como esperado. Se de repente há um político qualquer que diz isto e o mercado cai, ou a Fed aumenta os juros, o mercado cai, ou há uma notícia sobre aquela empresa onde tu estás a investir e essa empresa cai. Se tu não tens um plano para quando estas coisas correm mal, então na realidade tu não estás a analisar o que pode correr mal, então tu não estás a investir, tu estás a especular. Então existem obviamente várias coisas que tu podes fazer ou para diminuir o teu risco, ou para estar preparado para alguma coisa, ou então simplesmente para o gerir. Tu só tens que gerir o risco. O risco existe sempre em tudo aquilo que eu disser aqui, tudo aquilo que qualquer outro youtuber, gestor das tuas finanças, pessoa no banco, o que quer que seja.
existe sempre risco no que essas pessoas estão a fazer, no que toda a gente faz. Os patrocinadores que eu mostro aqui, em todos eles, existe risco. Tu podes sempre perder dinheiro. Estatisticamente, se fizeres a coisa bem feita, tens uma maior probabilidade de ganhar. E ainda maior probabilidade se gerires bem o teu risco. E obviamente que existem aqui N coisas que tu já ouviste falar aqui e noutros sítios. A parte do diversificar, não diversificar demasiado porque isso também é um exagero, mas diversificar, estar atento a certas coisas, investir só naquilo que tu sabes. Claro que tu podes investir nas outras coisas, mas se queres menos risco, então investe naquelas áreas de negócio que tu conheces. Se não percebes nada de imobiliário, se não percebes nada de restauração, se não percebes nada de hotelaria, vais investir em hotéis, se não percebendo nada, não sabendo o que é que distingue aquele hotel do outro, é sempre bom tu olhares para o conhecimento que tu tens, para a área profissional onde se calhar tu até trabalhas e perceberes, ok, se calhar faz sentido investir aqui. E a juntar isto, tu tens que definir os teus limites, tens de definir quanto é que estás a ponderar perder com uma posição que tu vais abrir, podes pôr stop losses, em que dizes na corretora que, olha, eu vou comprar isto, mas se isto descer 5%, vende e eu depois logo voltarei a comprar. E a corretora o que faz é vende automaticamente e se aquilo baixar só 5%, olha, vendeste. Se aquilo baixar 10, tu vendeste nos 5, isto continua a descer porque podes comprar cá mais em baixo. Todas estas coisas são importantes e não é bem o foco deste vídeo, eu hei de falar sobre isso, mas é o mindset de tu fazeres estas coisas. A parte do stop loss, pessoal, é super importante. E não existe uma percentagem certa para tu definir o teu stop loss. Num ETF tipo SP500, se calhar vais para um stop loss, vamos supor, um bocadinho mais pequenino, porque se aquilo descer mais do que 10% é porque estamos numa crise qualquer. Só que também se estivermos numa crise qualquer, tu provavelmente vais notar. Os stop losses podem ser muito maiores, por exemplo, uma criptomoeda que seja muito mais volátil. Tu se calhar não queres vender se a criptomoeda descer 10%, porque isso é quase o dia-a-dia de uma criptomoeda. Tu tens que olhar para o ativo e perceber o que é o seu percurso normal a subir e a descer, mais do que o normal. Se quiseres vendes, pões um stop loss. Vamos olhar aqui, por exemplo, para a Google, pessoal. E eu escolhi a Google, podia ter escolhido uma outra qualquer. A ideia é simplesmente vocês pensarem um bocadinho sobre algo sem estarmos aqui a olhar para partes muito técnicas. Eu depois hei de aprofundar isto. Como vocês podem ver, a Google é uma empresa que vai crescendo, ao que parece, ao longo do tempo. Eu estou a mostrar-vos mais ou menos desde 2019. E, obviamente, teve grandes subidas e grandes descidas, né? A Google aqui foi subindo, mas aqui, tipo, a Google neste momento aqui estava a $26, agora está a 170 e provavelmente chegará aos 200 nos próximos tempos, ou pelo menos é aquilo que eu acho que poderá acontecer, posso estar enganado. Tivemos, por exemplo, aqui o Covid. Vamos olhar aqui para o Covid. No Covid, a Google estava a mais ou menos 76 e depois baixou para 50 e poucos. Passado de 76 para 50 e pouco. É uma grande queda. Normalmente, tu só tens uma queda destas se realmente tiveres um problema grande no mercado. Ou a inflação disparou, ou vieram as tarifas do Trump, ou Covid, ou uma guerra realmente muito impactante a nível de mercado, essas coisinhas todas. Se eu aumentar isto aqui, pessoal, se vocês repararem, isto muito rapidamente baixou então dos 75 para os 50. Se tu tivesse um stop loss um bocadinho aqui mais abaixo, vamos pôr tipo aqui, valeria a pena ou não? Bem, a Google, como vocês podem ver, é uma empresa que vai subindo muito devagarinho, mas mais ou menos de forma consistente, com velas muito, muito pequenininhas, pessoal. Isto é para ir subindo devagarinho. Se tu estás aqui e isto de repente desce 15%, 10%, vale a pena vender ou não? Aqui depende da estratégia. Mas acima de tudo, mesmo que tu não tenhas um stop loss, até podes não ter, mas a pergunta à qual tu tens de ter imediatamente resposta é: se a Google ou outra qualquer descer 10%, o que é que eu faço? E aqui, dependendo de N fatores, tu tens de ter a resposta na tua cabeça. Por exemplo, Google, ok, o mercado desceu, é Covid, o mercado desceu, mas aquilo que está a acontecer é um mundo que vai precisar ainda mais de Google. Então o Google, em teoria, irá responder bem, depressa, de um ponto de vista de valorização do mercado. E na realidade foi o que aconteceu. A Google passou daqui para aqui, como todo o mercado, e passado uns meses, poucos, já estava acima. Então valeu a pena comprar aqui. Perfeito. Mas agora imagina que em vez de ser o Covid, que era uma outra coisa qualquer. Era uma concorrência fortíssima que de repente punha em causa tudo aquilo que a Google tem. O que na realidade é muito difícil porque não vai haver praticamente nada que consiga pôr a Google em causa. Mas vamos supor que existia algo completamente disruptivo. Valeria a pena comprar ou valeria a pena vender? É isto que tu tens de ter na tua mente. Agora imagina
que não era a Google. Imagina que isto eram hotéis. E de repente entramos em Covid. Tu não sabes durante quanto tempo é que vamos ter Covid. Se são 3 meses, se são 4 anos. Então, se calhar, se for um hotel ou algo em que as pessoas têm que se deslocar, estar com outras pessoas, saírem de casa, que era aquilo que com o Covid provavelmente deixaríamos de ter, então se calhar vale a pena vender e comprar outras. Outras que nós vamos consumir dentro de casa. Netflix, por exemplo. Disney, por exemplo. Tudo coisas que vamos consumir dentro de casa, porque no limite vamos ficar aborrecidos por estar em casa. Então tu tens que analisar que o mercado pode cair por N fatores. Estes N fatores, até que ponto é que te fazem vender esta ação, ou outra qualquer que tu tenhas, ou um ETF, ou se faz comprar. Eu, no meu caso, posso dizer-vos que o que fiz aqui foi comprar. Eu, nessa altura, ainda nem sequer tinha o canal. Eu só fiz o canal de investimentos depois do Covid. Aqui, o que eu fiz foi comprar, porque eu acreditava na Google. Houve outras empresas que eu não comprei, porque não sabia até que ponto é que o mercado recuperaria rapidamente, porque tinha a ver com outras áreas de negócio. Se estivermos a falar de uma tecnológica, a única coisa que faz é vender telemóveis. Mas agora, imaginem que o Covid nós tínhamos passado 2 anos em casa e íamos comprar telemóveis novos? Se calhar não tantos. Mas se comprássemos telemóveis novos, provavelmente compraríamos aonde? A Amazon. Então, se calhar, eu vendo das empresas que vendem telemóveis e vou comprar mais da Amazon, porque a Amazon vai fazer isto para as empresas de telemóveis e para as outras todas. E então, a ideia é muito esta, é tu estares preparado. Mas para estares preparado, tens que pensar nos riscos antes do evento mau acontecer, digamos assim. Claro que, como vos disse há bocadinho, podem ser ETFs. Eu estava a mostrar aqui a Google, pode ser ETFs. Aliás, uma maneira muito fácil de fazer isto é, pessoal, eu vou chegar aqui, vou procurar e vou escrever VWRD. E aqui estamos a falar de um ETF em euros para o mundo inteiro. É um daqueles que eu mais utilizo. Tu com um ETF, uma vez mais, estás a diminuir risco. Principalmente porque estamos aqui a falar de um ETF, tem muitas empresas de todo o mundo. A Freedom aqui tem mais de 3.600 ETFs, portanto toda aquela questão de muitas vezes me perguntarem, Luís, mas esta corretora ou aquela não tem este ETF ou aquele. Pessoal, na Freedom temos mais de 3.600 ETFs. Como vocês viram, é só ir a pesquisar, procurar e depois chegar aqui abaixo e negociar, meter qual é a quantidade que querem e depois a seguir é clicar em comprar e está feito. E então, como eu já vos mostrei várias vezes, aqui na Freedom temos uma plataforma bastante fácil, que ainda por cima tem todas aquelas auditorias que eu já vos falei, incluindo, por exemplo, o MiFID II, que é uma das mais importantes. Vou só aqui andar um bocadinho para trás para vos mostrar aqui o separador em baixo, que é o separador de ideias, onde vocês podem ver aqui algumas ideias sobre o que comprar, o que é que se está a falar, o que é que neste momento é mais, menos especulativo, mais, menos a longo prazo. Tudo isto podem ser artigos para vocês verem e pode também, obviamente, fazer aqui algum sentido se encaixar com aquilo que vocês estão à procura, com o vosso portfólio, com o vosso nível de risco. A Freedom 24 patrocina muitos vídeos aqui, e se tu segues o meu canal sabes que os meus vídeos são patrocinados, é a minha forma também de conseguir alimentar o canal e continuar a fazer vídeos. Na Freedom 24, tu por cada uma destas ações, tu tens aqui N coisas. Tens preços-alvos que vêm de previsões, tens quanto é que ganha dividendos, os bancos de investimento o que é que estão a fazer. Reparem que não há bancos de investimento nesta lista que estejam a vender Google. Ou estão a aguentar, e são estes, são só 12, ou estão a comprar 25, ou estão a comprar mesmo muito 17. Mas depois aqui tens notícias, tu podes vir aqui análises de toda a parte financeira, tudo isto é importante. Eu utilizo a Freedom 24 porque é segura, é regulada em Portugal, aquilo que eu compro é meu, passou por N auditorias porque eu vou analisando isso também nas corretoras. Eu normalmente só utilizo 2 corretoras e acho que é bom ter as coisas divididas e eu normalmente falo das 2 aqui no canal. Aquilo que eu acho que é muito bom para vocês, se não têm Freedom, é muito simples. Eu deixo o link em baixo para tu te poderes inscrever. Se te inscreveres, primeira vez que passares para aqui dinheiro, ganhas ações como bónus. É uma campanha de marketing que eu acho que é muito boa, porque tu inscreves-te aqui, passas para aqui dinheiro, ganhas logo ações. O teu portfólio começa logo a ter ações que tu podes vender, que podes manter, tanto faz. Se tu já tiveres, fala com os teus familiares, diz-lhes para fazerem o mesmo, para começarem a investir, para se inscreverem aqui. Obviamente eu agradeço se utilizarem o meu link, para porem aqui dinheiro, ganharem umas ações, começarem a ganhar aqui o bichinho, a curiosidade, para começar a investir. Vives com alguém, essa pessoa ainda não tem uma carteira, faz para essa pessoa. Tens um filho, ainda não tem, faz uma conta para ele. Se ele tiver mais de 18 anos, não tens que fazer na tua conta e depois um dia passas-lhe as ações. Agora, tens, obviamente, que fazer bem as coisas e uma delas é exatamente aquilo que eu tenho estado aqui a falar hoje, que é gestão de risco.
Pessoal, eu deixo o link em baixo para vocês poderem escrever. Agora, pessoal, o que é realmente importante vocês reterem daqui? É uma das frases que eu já não sei onde é que li num livro qualquer, que é para mim uma das mais importantes e que me tem seguido ao longo da minha vida de investidor. Que é muito mais fácil eu estar preparado para tudo do que prever tudo. Eu não vou conseguir, nem o Warren Buffett consegue prever para onde é que o mercado vai na próxima hora, no próximo dia, na próxima semana. Não dá para prever. Existem demasiadas variáveis que podem acontecer. Aquilo que tu podes fazer é estar preparado para tudo. É conhecer os teus ativos, perceber o que é que está a acontecer, perceber se aquilo que está a acontecer tem realmente impacto no teu ativo ou não, e se tem impacto noutros ativos que tu não tens, mas que podes passar a ter, é estar preparado. A coisa acontece e tu reages. Em vez de estares a pensar durante 2 dias, epá, o que é que está realmente aqui a acontecer, não estou a perceber, agora tenho que ir ver uns vídeos, agora tenho que ir ler aqui umas notícias e depois decides. Não. Prepara-te para os cenários mais prováveis. Existem cenários que é impossível tu preveres, ninguém estava à espera do Covid. Mas, no entanto, quando o Covid rebentou com as bolsas, a grande maioria das pessoas que estava atenta já estava preparada para isso, porque já se ouvia na China, já se ouvia em Espanha, em Itália, e o mercado, quando cai, já está previsto. E nós prevemos, esperamos, e consoante os ativos que temos, ou os ativos que podem crescer com esta nova realidade, compra-se, vende-se, o que quer que seja. Prever é muito difícil. Reagir é muito mais fácil. Dá trabalho? Dá, mas a longo prazo vai-te dar grandes resultados, pessoal. Por isso, lá está. Não te limites só a tentar prever o que é que vai acontecer. Prepara-te bem para reagir rapidamente. Eu, pelo menos, é assim que tenho feito e as coisas têm-me corrido bem e acho que faz sentido tu analisares, planeares e estás preparado para N coisas. Pessoal, espero ter ajudado. Foi mais um vídeo só focado em mindset, em como investir, como estar focado para investir, qual é o mindset que tu deves ter. Espero ter ajudado. Um grande abraço. Até à próxima.